Olá, seja bem-vindo ao Por Volta dos 30, um espaço para a gente conversar um pouco sobre tudo o que acontece nessa faixa etária. Tantas dificuldades, frustrações, recomeços, mas também as alegrias, né? Tudo que a gente vai vivendo e compreendendo com mais consciência. Eu sou a Bianca, sou psicóloga, sou mãe e muitas outras coisas que você vai vendo por aqui e também tô passando por esse período do Por Volta dos 30 e trago algumas reflexões pra gente ir conversando juntos. Hoje a gente vai ter um momento muito especial, vamos trazer a nossa primeira convidada. Ela que é arquiteta, que é minha prima e amiga e uma das grandes incentivadoras para que eu pudesse começar a fazer isso. Oi Duda, seja bem-vinda. Oi, obrigada. Te apresenta aí pro pessoal. Então, gente, meu nome é Duda, eu sou Eduarda, né, mas eu gosto de ser chamada como Duda, sou arquiteta de interiores com foco em projetos de interiores residenciais e comerciais e também com especialização em psicoarquitetura e trabalho muito com esse viés dentro dos meus projetos. E por que a gente traz então a convidada Duda hoje? Porque a gente vai começar a falar um pouco mais sobre sono. Mas o que isso tem a ver com arquitetura? Tudo, gente, porque desde sempre a gente vai conversando e ela me fala sobre o quanto a casa, o quanto os ambientes vão conversando com o nosso cérebro. E a gente sabe que essa questão do sono, de toda essa parte de relaxar antes de poder dormir para realmente ter um sono reparador, vai influenciar muito no nosso dia a dia, inclusive muito na nossa saúde mental. Porque muitas vezes a gente tá com essa desculpa, né? Que a gente tá muito cansado, mas muitas vezes também não sabe nem o porquê, né? Fica culpando o trabalho, os filhos, a correria, as preocupações, e sim, isso faz parte da história. Mas também tem algumas outras questões importantes dentro da nossa realidade para entender o que tá ao meu alcance realmente e o que tá acontecendo na minha vida. E o sono vai interferir bastante porque se a minha vida não está muito legal, com certeza o meu sono não vai ser tão bom assim também. E aí eu fico pensando, não, mas eu tenho que me relaxar para ter uma vida boa. Só que muitas vezes uma boa noite de sono vai sim começar com um bom dia, com uma vida vivida de uma forma melhor. Só que aí também tem a questão, né? Como é que eu controlo? O que eu vou fazendo ao longo do meu dia? Porque, bom, né? Eu tenho dificuldades, eu tenho frustrações. O dia a dia, né? Vai se tornando às vezes pesado e vai me deixar mais ansioso. E aí, algumas reflexões que vão valer pra gente poder pensar um pouco mais isso. Vamos começar falando então por que o sono é tão importante. Todo mundo fala de dormir, né, de descansar, mas não só sobre esse descanso físico, mas esse descanso mental ele é importante. É quando a gente dorme que o cérebro faz toda uma organização de memórias, ele vai processando essas emoções e fazendo essa regulação emocional também. A gente se recupera fisicamente e até mesmo a questão da imunidade. Só que quando a gente não tem uma noite tão reparadora, muitas vezes o nosso dia acaba ficando mais difícil. Só que não é só sobre a vida ter ficado mais difícil. Às vezes, na verdade, a gente está tentando enfrentar a vida com o cérebro cansado. E esse dormir pouco, né, vai trazer algumas consequências na gente, tanto na memória, no nosso humor, na concentração, até mesmo questões de ansiedade e paciência, né? Eu já acordo toda irritada, qualquer coisa eu já explodo, não consigo me concentrar no trabalho. Mas uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né, ao longo da vida, é que existem fases em que a gente simplesmente não vai controlar tudo. Hoje, com a maternidade, as noites são bem mais fragmentadas. Acorda no meio da noite, precisa cuidar, o filho tá chamando, tem que ir lá dar um leite, né? E aí a gente vai ter realmente poucas horas de sono. Sim. Mas não é só quando tem filhos ou essas questões que vão acontecendo, mas também, por exemplo, na época da faculdade, né? Tu deve te lembrar também disso. Muitas vezes voltava tarde pra casa, né? Meia-noite passado, e já tinha que levantar cedo pra ir pro estágio, pra ir pro trabalho. E talvez vocês que estão ouvindo se identifiquem um pouco com essa realidade. Pessoas, né, vocês que trabalham o dia todo e à noite ainda precisam estudar, ou cuidar da casa, ou dos filhos, ou até mesmo organizar a vida, né? Parece que as horas são curtas. E aí, com isso, claro que existem fases da nossa vida em que o nosso sono é diferente do que a gente gostaria de ser. E reconhecer isso já é um passo importante. Agora, ficar só nessa lamúria e lamentação não é o que a gente faz por aqui, né? A gente precisa entender, tá bem, disso que eu estou vivendo, da minha realidade de hoje, o que
é dado e eu não tenho muito como mudar, mas principalmente, aonde que eu consigo olhar, onde que eu consigo adaptar e reorganizar a minha vida. E aí que a gente começa a falar um pouco mais sobre a arquitetura, a psicoarquitetura. E sobre os ambientes, né? Como eles influenciam o nosso dia a dia. Eu falo muito isso. A gente recebe estímulos o tempo inteiro, né? E tanto das pessoas, quanto das relações que a gente tem, quanto das nossas atividades, como também do ambiente, né? Então é muito importante a gente olhar para esse espaço também, para que ele se torne, quando a gente fala, né, especificamente do quarto, então que é o lugar que a gente vai estar fazendo o sono, né, tendo o nosso descanso. A gente precisa pensar ele de uma forma que ele nos influencie nisso também, que ele facilite essa questão. E quando a gente tem noites mal dormidas também, que ele nos retorne para esse sono, né? Ai, acordei à noite e preciso voltar a dormir, né? Que ele também faça esse jogo e nos auxilie nesse processo. Ai, adorei, porque não é só uma questão emocional, né? Muitos pacientes me trazem assim, porque eu acordei no meio da noite e não conseguia mais dormir. E aí a gente vai trabalhando questões, Sim. né? Tanto de pensamentos ou até mesmo exercícios que a gente vai fazendo de respiração, mas provavelmente tem questões do próprio ambiente que a gente pode ir controlando, né? Sim. Ajustando pra ajudar nisso também. Olha que interessante, Sim. gente. Hoje vai ser um momento extremamente válido e curioso pra gente até pegar umas dicas, assim, né? Pra galera que tá com dificuldade pra dormir. Bom, então o básico, né? Muitas vezes eu não posso controlar tanto a quantidade de horas, enfim, as coisas que são da vida mesmo, mas eu já posso começar, por exemplo, dormir mais cedo quando é possível, ou cuidar com excesso de café, principalmente mais pro final do dia, observar o consumo de álcool que parece fazer a gente dormir melhor, mas é um tiro no pé muitas vezes para realmente ter um sono profundo, respeitar um pouco os meus horários, né? Cuidar de mim, colocar para mim como uma prioridade, e claro, a questão da atividade física, que também ajuda bastante a regular essa questão toda, inclusive hormonal, e evitar, né, transformar madrugadas em mais uma extensão do dia, como se eu precisasse dar conta ainda de madrugada das minhas De alguma questões. coisa, né? A gente tá sempre tão na corrida, assim, e a gente parece que até descansar é um problema, né? Então a gente precisa entender o quanto isso é importante e não se culpar por descansar também. E esse descanso pré-sono, ele também é importante, né? Porque se a gente tá ali com aquela mente agitada e nessa vibe ainda do dia, né? A gente dificilmente vai descansar. Nossa, muito, muito bom isso mesmo. É verdade, esse preparo antes de ir dormir mesmo, antes de ir pro quarto, já vai facilitar muito a nossa vida. Sim. E aí a gente vai, né, olhar pra não esse sono ideal ou aquela coisa tipo filme da Disney, né? É só deitar e dormir. Mas sim, como é que eu posso cuidar do meu sono possível dentro da fase que eu tô vivendo, dentro das coisas que estão ao meu alcance e cabem? Então, dentro do que nos cabe também, né, tem uma coisa que tu sempre comenta, o quanto que a casa e o ambiente vai conversar com o nosso cérebro, enfim, com todas essas questões, né? E eu imagino que a casa vai poder manter tanto a gente numa questão mais de relaxamento, enfim, mas também pode acabar nos mantendo em alerta, né? Me conta um pouco, assim, como é que funciona isso. Então, como eu tava comentando antes, né, o ambiente, ele nunca é neutro. Ele sempre vai estar trazendo pra gente informação e mesmo de forma inconsciente a gente vai estar processando isso dentro do nosso cérebro. Então a gente tem estratégias tanto para fazer com que um ambiente seja mais produtivo, que nos deixe em alerta quando a gente fala de um espaço de trabalho, né? Como o contrário, que um ambiente nos influencie na questão de relaxamento, de descanso, de entender que ali é um momento de pausa, que ali é um momento de relaxamento, que é um espaço seguro pra gente fazer isso, né? E quando a gente está falando, então, especificamente do quarto, né, é muito importante que a gente se atente a alguns detalhes, assim. Então, eu sempre digo, eu sou muito fã da luz amarela, quem me conhece, me acompanha sabe, né, eu sou defensora, assim, nata, porque quando a gente fala de um ambiente residencial, em que a gente vai estar geralmente no início do dia e no final do dia, a gente não tá falando de um ambiente que precisa nos alertar, que a gente precisa trabalhar naquele espaço, né, ele é todo o espaço, toda a casa em si, ela é um espaço que precisa nos influenciar relaxamento, conforto e ser o nosso porto seguro, né? E aí, então, isso já começa na questão da iluminação. Quando a gente tem uma iluminação branca e um excesso de iluminação, o nosso cérebro ele vai acabar entendendo que a gente ainda tá naquele pico do dia a dia, porque a gente fala, né, que a luz branca, ela se assemelha a uma luz do meio-dia. Então vocês imaginem se a gente chega em casa de noite, tá escuro, mas a gente continua recebendo aquela iluminação forte,
o nosso corpo vai entender que ainda é dia, que ainda é momento de trabalhar, que a gente ainda precisa ser produtivo, né? Então, é importante que a gente se atente a isso. Trabalhe mais com uma iluminação amarela, com iluminação indireta também, pontos, né, que a gente tenha essa luz baixa, que isso também já vai facilitar, vai nos influenciar a ter um cansacinho, assim, né? Às vezes as pessoas dizem, ai, aqui tá tão relaxante, tá tão gostoso, deu até um soninho. Justamente, né? Essa é a intenção. E também temos que nos atentar, assim, é difícil a gente ter uma casa sempre casa organizada, sem bagunça, né? Então, mas quando a gente fala do quarto, ter o menos possível de elementos de excesso visual, né? Para que a gente diminua também essa informação que a gente manda pro cérebro, que o espaço manda pro cérebro. Perfeito, eu acho que isso combina também até mesmo, não só no quarto, né? Mas aproveitando esses excessos de estímulos visuais, tanto quando a gente tá trabalhando, tá estudando, né? Porque senão o cérebro vai ter aquela distrações. Exato, de ficar prestando atenção. Às vezes até a gente comenta com alguns pacientes, principalmente quando a gente tá falando de questões de déficit de atenção, né? Essa necessidade de concentração. Primeiro vai lá, organiza teu ambiente, deixa ele confortável o suficiente, principalmente com essas coisas de distrações, né? Excesso de estímulos, pra depois conseguir te concentrar. Então, com certeza, a gente tá falando de sono, né? Que a ideia é que a gente diminua os estímulos. A gente fala tanto sobre o cuidado pra não ficar com o uso excessivo de, por exemplo, celular, mídias sociais, né? Telas, antes de dormir, porque é um excesso de estímulos que a gente tá fazendo e isso vai fazer com que as nossas sinapses vão acontecendo com mais força, vamos dizer assim, né? Então, faz todo sentido essa questão de excesso de estímulos. E aí ter o quarto organizado, já escutei tanta gente falando, nossa, a minha terapia é arrumar o armário, né? O roupeiro. E esse ter quarto organizado realmente só por isso já é terapêutico, né? E é aquela frase clichê, mas que é real, né? Casa bagunçada, mente bagunçada e vice-versa, né? Então, a gente acaba sendo um espelho também do nosso interno, né? E o nosso externo também influencia internamente. Então, é importante a gente se atentar a isso. Também questões de temperatura e de ruídos, então, dentro do nosso quarto, né? Se a gente conseguir trazer um tapete, uma cortina, então texturas mais naturais, que vão diminuir essa questão do ruído, né? Vão também favorecer a temperatura. E tá muito quente. Provavelmente isso já aconteceu, né? Ou tá muito quente, a pessoa acordou porque tava passando calor, ou ao contrário, acordou porque tava com frio. Então, ter o quarto adequado à temperatura pra gente se manter regulado nessa questão, né? E agora nada mais óbvio do que isso, agora no nosso inverno, né? O quarto quentinho, a gente embaixo das cobertas pensando, meu Deus, eu tenho que ir lá fora nesse frio, né? Dá vontade de ficar lá pra sempre. Mas, com certeza. Já que somos adultos, temos que levantar e ir trabalhar mesmo, né? E também tem a questão dos ambientes multifuncionais, né? A gente traz bastante isso até com a pandemia veio bastante também, porque o pessoal teve que trabalhar mais home office, né? E muita gente permaneceu dessa forma, mas é importante a gente ter dentro do nosso espaço um lugar reservado para isso, né? Separado do quarto. Não ter realmente um home office dentro do quarto. Por quê? Quando a gente tem esses dois mundos dentro do mesmo espaço, pode ser que quando eu for trabalhar, vou sentar ali na minha mesa de trabalho, ela tá separadinha, mas a minha cama tá ali, é o mesmo lugar que eu durmo. Então eu vou ficar com aquela sensação de sono. E a mesma coisa acontece ao contrário, né? Quando eu vou deitar para dormir, daqui a pouco eu vou estar ali lembrando, mas eu não fiz isso hoje, eu preciso fazer isso amanhã, eu tenho que anotar para não me esquecer, né? E aí a gente acaba tendo essa confusão mental, né? Do pra que aquele espaço serve, né? Então, sempre que possível, óbvio, né? A gente tem que olhar pro espaço de cada um de forma individual. Às vezes é a opção que tem. Então, a gente também tem que entender isso, mas se possível, o ideal é a gente separar o ambiente de trabalho do ambiente de descanso. E até mesmo falando nesse sentido, toda essa adaptação que a gente teve que fazer na pandemia, né? Às vezes de forma rápida, assim, o que tinha. Mas quando a gente tá falando também dos estímulos, mesmo que seja no mesmo ambiente, já conversei isso com pacientes, agora eu me lembrei, né? De tentar fazer algum tipo de, não isolamento, mas algum tipo de uma separação. Ou até mesmo essa questão de estímulos. O note lá. Então antes de deitar, fecha o note. Vai fazendo algumas coisas pra ajudar a entender que aquele momento finalizou, quando não é possível fazer essa troca de ambiente, né? Com certeza. É importante a gente
Por isso, né, a gente olha cada caso de forma individualizada e é importante a gente entender o que é possível fazer, né? A gente traz aqui algumas opções de como melhorar isso, mas sempre cada caso é um caso e a gente avalia tanto as duas questões, né? E falando de caso, né, eu queria muito perguntar, e já vamos conversar sobre esse assunto. Uma coisa que acontece na minha casa, né, é que de madrugada a gente tem que levantar, enfim. O meu filho já tá ficando grande, aí já não cabia mais no berço. E a gente escolheu uma cama de casal pra que, se precisasse, a gente pudesse deitar ali com ele, porque senão tinha que ficar de pé, né, fazendo aquele carinho, e aí desperta. Enfim, essa é uma adaptação que a gente escolheu. Mas também tem outras questões que eu percebo que vão ajudando, né, e muitas vezes eu já falei pro meu marido, disse, nossa, eu levantei, fui lá, calmei ele, deitei ele, mas eu tava ainda meio dormindo, porque tem um ambiente mais tranquilo, né, aquela luzinha lá, azulzinha que a gente tem pra ele, enfim. Me conta um pouco como é que funciona essa parte de, bom, tenho que levantar de qualquer jeito de madrugada, às vezes até mesmo pra fazer xixi, né? Porque a gente precisa. Sim. Como é que o ambiente pode me ajudar a não despertar completamente? Então, né? Tu falando especificamente da maternidade, né? Mas a gente tem aí durante a vida diversas situações que acabam mudando, né? A vida muda o tempo inteiro, a gente não é a mesma pessoa o tempo inteiro e as nossas necessidades também não são. Então, é importante que a gente consiga adaptar a nossa casa à necessidade que ela precisa naquele momento, né? Então, pra ti funciona, né? E que bom que vocês conseguiram, assim, resolver essa questão de uma forma que funcione no dia a dia, que funcione tanto para atender, né, a criança, quanto para vocês não despertarem, terem um sono também confortável, né? Porque é muito importante, ainda mais nessa fase. Imagino que devam dormir pouco. Então, o sono precisa ser de qualidade, né? Então, quando a gente fala de maternidade, a gente precisa trazer muito conforto e a praticidade para dentro dos espaços, né? Aí a gente vai estar falando então da parte da criança também, né? A criança, ali começou a caminhar e tudo. Então a nossa casa precisa também estar pensada para uma forma de trazer autonomia para a criança. E essa cama no chão é uma autonomia também. Porque ela pode entrar, ela pode sair, ela fica livre, né? Tô cansado, vou descansar. Porque às vezes também é uma briga o sono, né? Então acaba criando ali uma autonomia para ela ter essa liberdade, né? E isso é muito importante na criação e no desenvolvimento das crianças. Acho que tu pode falar mais sobre isso. E também a questão da segurança, né? Super importante quando a gente fala de crianças. Então, eu sou fã dos cantos arredondados. Então, isso é uma estratégia que a gente usa muito dentro das residências, né? E aí, uma outra fase da vida que a gente pode trazer é a questão de idosos. Né? Que também a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Então, a gente precisa pensar em ambientes que sejam acessíveis, né? Que tenham circulações confortáveis, que previnam acidentes. Então, é super importante a gente olhar para essas necessidades de forma individualizada, de novo, né? E entender o que naquele momento é importante e é preciso e adaptar a casa para cada fase da vida, né? Uma coisa que eu falo bastante também, às vezes as pessoas pensam, eu não quero mudar, acabei de mudar, né? Mas daqui a pouco aquilo não vai mais estar fazendo sentido pra ti, né? A gente muda e a nossa casa, ela precisa estar condizente com esse nosso momento e precisa nos atender para que nos acolha, para que tudo vá facilitando, né? Então é um ciclo, né? É um caminho, assim. E ter essa casa adaptada pra gente, né? De modo geral, tanto criança pra gente, idosos, enfim, vai fazer com que a gente consiga relaxar também, né? Porque eu agora que tu falou, eu fiquei lembrando, quando ele deitava no berço e já tava aquela fase de levantar e querer descer, eu não dormia direito, porque eu já ficava em alerta. Ou até mesmo pensando em idosos, né? Coisas do ambiente que vão facilitar para que consigam relaxar e ter a acessibilidade, também consigam realmente ter esse sono mais profundo. Porque a gente traz também que durante a nossa fase da vida, enfim, a gente vai ter vários momentos, inclusive hormonais, em que, por exemplo, adolescentes, né, dormem muito, não é por preguiça, é porque eles precisam realmente. A gente, como mulher, tem o ciclo, né, menstrual, que vai interferir bastante nessa nossa questão de sono, né? Tem períodos que a gente tem mais dificuldade pra dormir, até por uma questão hormonal. Antes da velhice ainda tem a parte da menopausa, né, que a gente vai também tendo essa questão hormonal, e depois na velhice, tudo isso vai interferindo. Então, quanto mais eu conseguir deixar esse meu ambiente que facilite esse meu processo de relaxamento, ou até mesmo de sono profundo, né? Que não é só eu deitar e ficar ali deitada. Quantas vezes a gente já deitou
e dormiu um pouquinho, mas foi aquela coisa assim, ai, tava meio acordada, meio dormindo. Ou às vezes, né, um cochilo depois do almoço, nossa, parece que eu dormi 3 horas, foi a melhor coisa. Sono reparador. Isso, porque fala dessa nossa profundidade, que é quando a gente faz toda essa questão de recuperação, regulação, enfim, né? A gente poderia entrar aqui em vários detalhes. Sim. Mas que interessante poder ouvir isso de ti também, Duda, porque a psicoarquitetura, né, vai olhar e vai pensar sobre isso muito próximo ao que a gente traz também no dia a dia dos pacientes, né? Porque um dos outros pontos que a gente vai trazendo, não só por causa de filhos, né, mas às vezes até porque o nosso cérebro não para, inclusive, é essa coisa de acordar na madrugada. E aí tem muitos pacientes que trazem essa dificuldade e é óbvio, né? Acordar de madrugada, não conseguir mais dormir. E aí tu começa a brigar porque tu acha, nossa, eu só tenho mais tantas horas de sono. Ai, amanhã vai ser puxado. E eu já começo a entrar todo um processo de pensamentos negativos, ansiosos, né? De como vai ser, o quão desgastante vai ser. E tudo isso faz o contrário do relaxamento, me ativa muito mais. Então uma coisa que eu sempre digo, tá? Não briga com o sono. O sono, ele vai... uma noite mal dormida não é nada legal, mas é uma noite mal dormida. Se a gente parar de brigar, provavelmente na próxima noite a gente já vai conseguir dormir melhor. Mas tem algumas coisas que a gente pode ir fazendo quando esses momentos chatos acontecem, né? Como, por exemplo, a respiração. É extremamente importante essa respiração mais profunda, mais devagar que a gente vai fazendo. Inclusive percebendo, né, o nosso corpo, como é que tá, deixando mais confortável. E aí alguns elementos do quarto também ajudam, né? Sim. Uma coberta gostosa, um lençol, né, enfim, bom. Algumas coisas assim pra ajudar a gente a se sentir mais confortável. E mentalizar ou visualizar também esse conforto, às vezes até fechando os olhos e pensando assim, tá tudo bem, conversando contigo mesmo, aceitando, ok, tô acordada agora, mas daqui a pouco eu vou pegar no sono de novo. Mas principalmente, cuidado, não pega o celular de madrugada, aquela luz na cara, né, que te desperta, e aí tu vai olhar, e aí às vezes tem uma mensagem de alguém, tu já começa a pensar sobre aquilo, pronto, tu já acordou, né? Pois é, eu achei muito interessante isso que tu falou de não brigar com o sono, né? Porque a gente às vezes acorda de madrugada e muitas vezes o problema, ele não é ser acordado, mas tudo que a gente faz e tudo que acontece depois disso, né? A mente, ela começa já, que nem tu falou, né? Ai, daqui a pouco tu vê ali uma mensagem, tu já começa. Aí do trabalho, daí tu já começa, meu Deus, eu preciso fazer isso amanhã, eu preciso responder essa pessoa amanhã. Então é muito importante que a gente tenha ali elementos que nos facilitem e nos ajudem, né? Uma coisa que acontece bastante, comigo acontece muito, assim, a hora de dormir ou ali quando eu acordo de madrugada, minha mente, ela tá a mil, assim. Então é legal a gente ter ali na mesinha de cabeceira, daqui a pouco um bloco de notas, pra gente anotar essas preocupações, né? Pra não pegar esse celular, não ter essa luz na cara, né? Essa luz azul que a gente fala. Também tem a questão da gente programar no celular de ele fazer essa troca da luz azul pra luz amarela, né? E a gente tem essa possibilidade tanto no celular quanto no computador. Então, eu preciso trabalhar à noite, digamos. Aconteceu um imprevisto, eu preciso trabalhar à noite. Programa lá o computador pra ligar, né? Ali às 8h30, ligar a luz amarela. Vocês vão perceber que ela vai dar uma baixada nessa luminescência, assim, né? Que a gente vai estar recebendo, nesse estímulo que a gente vai estar recebendo. Outra coisa que acontece, né? O pessoal, às vezes, acorda de madrugada pra ir ao banheiro. Bem comum. Sim. A gente tem que cuidar, né? Porque esse caminho até o banheiro, ele, às vezes, vai ter obstáculos. Tem porta, tem isso, tem aquilo. E aí, não pegar o celular e ligar a lanterna, né? Ou não ligar uma luz muito forte. Então, a gente tem estratégias. Até eu tava estudando sobre isso esses dias e eu fiquei encantada, assim, com uma solução. Que é de trazer um balizador embaixo da mesinha de cabeceira, no quarto. E o mesmo no banheiro. E aí, quando tu liga o do quarto, ele já liga o do banheiro. Ou seja, ele cria esse caminho de uma forma indireta, de uma luz bem baixa, só realmente pra balizar onde tu precisa ir, tu né? Já vai dormindo, tu já vai meio que dormindo mesmo, porque a própria luz te guia, assim. E tu volta pra cama e tu não despertou, né? Não teve aquela luz forte ou aquele despertar que vai atrapalhar o sono, né? Então... tem diversas, assim, situações que a gente consegue tentar contornar. Claro, às vezes não vai ter jeito e também tá tudo bem, a gente também tem que aceitar, né? Não adianta brigar ou ficar chateado, né, por isso, mas tem situações e funções que a gente consegue trazer dentro dos nossos espaços que vão facilitar
esse voltar a dormir. Sim, né? mas essa é justamente a ideia, né? Esse balizador é super legal, mas nem sempre dá pra adaptar na casa que a gente já tem. Isso aí também. Mas qual é a sacada do negócio? Tomar cuidado com o tipo de luz ligada, né? Às vezes uma luz, por exemplo, da varanda, da sacada, pode ser o suficiente pra iluminar o que eu preciso ali daquela situação, né? Sim. No caso do meu filho, a gente tem uma luzinha, um formato de estrela lá, que ela é bem baixinha, mas é no corredor, então é o suficiente pra tanto quando ele precisa vir pra nós, né? Quanto a gente pra ir pra ele. Então é isso, assim, a gente adaptando a nossa vida pra o que tá fazendo sentido, pra o que dá pra fazer, né? Mas principalmente pra pensar. Chega de só ficar olhando para as coisas complicadas, difíceis. Como eu posso cuidar de mim, cuidar da minha família, organizar o meu ambiente, a minha vida com o que eu tenho de acesso? Mas também, como eu comentei antes, né, muitas vezes um bom dia vai levar uma boa noite de sono, né? E a gente costuma pensar que o sono só vai começar de noite quando a gente tá desligando as coisas, terminando, né, escovando os dentes, indo pra cama. Mas na verdade não. O fato de eu ter um dia saudável já começa por aí, né? De eu me alimentar bem, de eu evitar o consumo de cafeína, de fazer atividade física, de eu conseguir, inclusive, às vezes até momentos que eu consiga parar pra respirar, pra pensar, quase que é uma prática de meditação também, né? Isso tudo vai ajudando a acalmar. Mas tem outra coisa que eu acho super legal, né? Que nem tu falou antes, se eu ligar uma luz branca, parece que é o sol do meio-dia, né? E que gostoso que a gente tem, ainda mais no frio agora, né? De acordar de manhã, abrir a janela e conseguir sentir esse solzinho, né? Até dar um desperta um pouco mais, assim, parece que eu tô mais viva. Isso ajuda também, né? Porque às vezes uma noite não muito bem dormida já faz com que eu comece meu dia meio, né, aos tropeços. E já vou indo meio atrasada. E também influencia, né? Como tu falou, o dia bom, a gente se alimenta melhor, a gente... O dia, a noite mal dormida, ela também vai nos influenciar a comer, de forma a buscar mais conforto na comida, né? E não vai ser tão rentável no nosso dia a dia, né? Exato, e aí vem a questão da exposição ao sol, que é super importante e gostoso. Aqui na nossa sala agora, né? O solzinho tá batendo, até dá um ar, assim, bem mais confortável, que é a tal da luz amarela, imagino, né? Sim. E claro que se a gente for pensar na questão de relaxamento, enfim, é fato, né? Que se a gente tá mais tranquilo, mais relaxado, a gente vai dormir melhor também, tá? Mas aí tu traz a questão da luz amarela, luz branca, e por muito tempo eu tive luz branca, tu sabe disso, né? E a gente mudou e realmente parece que o ambiente é bem mais confortável, até mesmo quando eu quero fazer, tipo, um jantar, assim, né? Não precisa nem ligar uma vela, só de tu ligar uma luz amarela já dá aquele clima mais aconchegante e gostoso. E por que isso acontece, assim, né? Eu sei que na psicoarquitetura tem algumas explicações que vão combinando, inclusive, com as nossas práticas, né? Conta um pouco mais sobre isso. Sim, então a gente estuda bastante a questão do ciclo circadiano, né? O que é o ciclo circadiano? Não deixa de ser o nosso relógio regulador, né? O nosso regulador de hormônios. Então, o que acontece, né? A gente até tem uma imagem, assim, bem emblemática, que é as horas do dia, como o sol se comporta e qual temperatura de cor de lâmpada aquela hora do dia corresponde, né? É bem legal, assim. Tu olha, tu já consegue entender, assim, completamente. Então, quando a gente fala do início do dia, do final do dia, que a gente fala, aquela golden hour, né? Que a gente fica amarelo, iluminado, fica lindo, né? A gente tá falando de uma temperatura de lâmpada ali que varia de 2.700 a 3.000 kelvins, ou seja, uma luz bem amarela. E aí, ao longo do dia, isso vai mudando para 4.000. Meio-dia, a gente tem ali uma luz 6.000 K, que é, então, a luz branca, né? Que a gente tem... Antigamente, a gente tinha só a luz amarela e a luz branca. Hoje em dia, a gente já tem a neutra, que entra pra ajudar, assim... Meio termo, assim. O meio termo, Então, ela é o 4.000 K. Eu utilizo bastante em escritórios, em ambientes comerciais, de trabalho, assim, né? Mas, porque quando a gente fala de um comercial de venda, de loja, aí a gente vai pra uma 3.000 também, porque a gente quer que a pessoa se sinta bem ali. Mas quando a gente fala de um escritório, de advocacia, daqui a pouco com contabilidade, né? A gente precisa uma luz um pouco mais desperta, né? Nossa, mas que interessante, porque a luz vai fazer com que eu me module naquele ambiente também, não só o móvel, as decorações. Não, completamente. A luz, ela completamente muda a percepção que a gente tem do ambiente, né? E faz todo sentido, porque se a luz branca, né, que ela me ativa mais,
se eu preciso estar mais ativado pra fazer meu trabalho, que nem pensando, né, em hospital, que é o Sim. máximo, né, luz branca, assim. Mas é óbvio, precisa estar Precisa com todo tá esse ligado. alerta, toda essa atenção Sim, voltada, isso né? aí. Ai, adorei. Quando Sim. a gente fala de uma loja, eu quero me sentir confortável, né? Quero me Exatamente. sentir em casa. Exatamente. Então a luz, ai, adorei. Exatamente. Então, o que acontece, né? Aí, às vezes, as pessoas falam, mas a luz branca ilumina mais. Gente, não. Não tem nada a ver com isso. O que ilumina não é a temperatura da lâmpada, né? É outros fatores que a gente tem diversos índices dentro de uma lâmpada que são importantes que a gente leva em consideração para ela iluminar mais ou menos. Não é a temperatura dela, né? Então, graças a Deus, assim, as pessoas já vêm entendendo isso um pouquinho mais. Então, eu, hoje, dentro das residências, eu não utilizo luz nem a 4.000. É 3.000 e padrão, assim. Tanto na luz direta quanto na luz indireta. Sim. A gente vai fazendo esse jogo, né? E é muito importante porque a luz branca, ela acaba nos ativando e acaba aumentando o nosso cortisol. Que é o nosso hormônio de estado de alerta, enfim, Isso, né? Isso. E aí, ela bloqueia a melatonina. O que é a melatonina? O nosso hormônio para Condutor de sono. Condutor de sono, exato. Então, a luz amarela ativa a melatonina e diminui o cortisol. Ou seja, é autoexplicativo, né? Sim. A gente precisa, à noite, estar com o cortisol mais baixo e a melatonina Excelente. regulada, né? Então, é importante que a gente pense e se olhe para os nossos espaços e faça essa troca, né? Se tem a possibilidade... Imagina, é só uma lâmpada, é né? só Às uma vezes lâmpada. É só pra comprar uma lâmpada de Exatamente. 20, 30 pila. Exatamente. E até eu já tive feedbacks, assim, de clientes que tinham luz branca, né? E acabaram trocando. E aí, depois ela me mandou, ela disse, Duda, eu tinha muita enxaqueca. E eu não tenho mais enxaqueca. Então, as pessoas às vezes não se dão conta como uma pequena coisa faz total diferença, sabe? E até esses dias também comentei com uma outra cliente que também era muito fã da luz branca. E eu disse, olha, daqui a pouco tu vai ter dificuldade de dormir, o teu filho, ela tem um filho pequeno, né? O teu filho talvez vai ficar mais agitado. Dela me olhou e disse, meu Deus, será que é por isso? Eu disse, pode ser que não seja só por exato. isso. Não é causa e efeito, exato, mas ajuda. Mas influencia bastante, né? Então a gente olhar pra isso é muito importante. E aí, seguindo nessa mesma ideia, né, a gente traz também a questão da biofilia, né? Como tu falou, se expor ao sol, natureza. Então, a gente como seres vivos, seres humanos, a gente evoluiu na natureza aí por séculos, né? Então é o nosso habitat natural. Sim, hoje a gente vive, né, em nossas casas e tudo mais, mas o ambiente que nos faz bem e que nos conecta de forma inconsciente ao nosso interior, né, é a natureza, é o pé no chão, é a árvore, o vento, o sol, né? Eu até brinco assim com os meus clientes, quando tu quer descansar, pra que lugar tu te imagina, né? Pensa aí uma imagem em um lugar que tu gostaria de ir. Geralmente tem mar ou montanha envolvido, né? Dificilmente alguém vai dizer que quer ir pra São Paulo descansar, né? Então, essa é a mesma lógica pra dentro da nossa residência, né? Então, a gente trazer elementos naturais também acabam favorecendo bastante. Então, texturas naturais, tecidos, né? A madeira, cores que remetam à natureza, o verde, o azul, o terracota ali que imita um tom de madeira. Então e também traz uma questão de que acabam não enjoando, né? Às vezes as pessoas também têm isso, né? Ai, não quero pintar, não quero trazer cor porque eu tenho medo de enjoar. Dificilmente tu vai enjoar, porque todo dia que a gente olha pra fora, a gente vê o azul e o verde, né? Então, tudo isso faz com que a gente entre num estado mais de descanso, de relaxamento e facilitem o sono. Nossa, que aula, hein? Olha só, adorei essas explicações, porque faz muito sentido mesmo. Porque muitas vezes a gente vai comentando e conversando com os pacientes, eu tô me sentindo meio perdido, eu já nem sei muito bem quem eu sou. E a gente sempre fala, então calma, vai dar uma volta, vai fazer alguma coisa até pra esparecer, né? Tô me sentindo muito incomodada, irritada, vai dar uma volta, vai ao ar livre, vai respirar um ar puro, né? Ou vai se conectar com a natureza. E realmente é por isso, a gente e vem dessa lógica, né, da natureza e precisa se conectar e nada mais óbvio, né, que isso vai acontecer dentro da nossa casa também. Se eu estou me sentindo tranquila e tenho elementos naturais na minha casa, eu já vou conseguir me sentir melhor e mais em casa mesmo, né? Com certeza. Uma coisa também que veio muito com a pandemia, né, é que as pessoas começaram a olhar pra casa de uma forma diferente, né? Então ela acaba hoje, quando alguém pede, qual é o teu lugar preferido no mundo?
tomara que tu possa responder que seja a tua casa, né? Porque é o lugar que tu vai passar mais tempo. Claro, no trabalho também, mas é na tua casa que tu vai viver ali os momentos de alegria, de frustrações, às vezes, de ter que lidar com problemas, de ver teu filho crescer, né? De receber amigos. Então a casa, ela precisa te abraçar também. E tudo isso favorece, né? A gente ter ali culminar no fim do dia num sono um pouco mais reparador, né? Não, e agora que tu falou dessa questão de casa, né? Quando chega ali, né, por volta dos 30 ali, tu já vai começando a querer menos sair, ficar mais em casa, aquela coisa assim, ai, vamos lá olhar o jogo de futebol, não sei aonde, vamos olhar na TV em casa, embaixo das cobertas, uma lareira, um vinhozinho, né? Mas é exatamente isso, se nosso ambiente está confortável, está nos deixando assim, agora a gente vai passando mais o tempo, né? Vai se identificando mais ainda com isso. E que legal, de novo, são pequenas às vezes coisas que já são possíveis da gente fazer para que o nosso ambiente esteja mais confortável. E como eu falo, né, não tá tudo sob o nosso controle. Quando a gente fala de sono, né, muitas vezes a gente pensa, eu preciso dormir todos os dias 8 horas. Não é bem isso, a gente tá falando de qualidade de sono. Também não dá pra brigar com questões que são da vida, né, como, por exemplo, filhos, ou às vezes até um excesso de trabalho, espero que seja momentâneo, né, mas o cuidar de idosos muitas vezes, enfim, coisas que estão relacionadas à faculdade, né, que a gente dormia menos, enfim. Tudo isso faz parte de momentos e processos da vida, mas a gente precisa estar consciente para conseguir entender, diante dessa minha realidade, o que é possível, como eu posso deixar a minha vida melhor, né? E te agradeço muito, Duda, por tu compartilhar toda essa aula, né, sobre psicoarquitetura maravilhosa, adoro inclusive a nossa sala aqui, olha só esse verde aqui. As pessoas chegam na sala e dizem, nossa, que lugar mais legal, confortável. Ai, eu me sinto até em casa. E ó, viu? É o que ela acabou de falar. Esse era o objetivo. E é exatamente isso. Então, muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz em poder falar um pouquinho aqui, trazer um pouquinho desse conhecimento e disso que eu acredito tanto, né? Da gente fazer ambientes que realmente nos influenciem positivamente. Ai, que legal. E eu espero que você tenha gostado muito deste episódio. E a gente vai continuando nos próximos episódios, daqui a uns dias também, trazendo outras pessoas pra gente poder ir conversando e trocando, né, experiências. Porque essa é a ideia do podcast, pra gente poder falar sobre essa fase da vida do por volta dos 30 e compartilhar experiências, dicas, frustrações, ideias, enfim, né? E te espero no próximo episódio.